Olá, você vai ver nesta edição. TCE conhece denúncia envolvendo o Instituto de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis. Responsável pelo projeto Arte em Movimento é multada e deve devolver dinheiro. Auditores e técnicos participam de capacitação sobre auditoria avançada. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso transformou uma denúncia contra o Instituto de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis em tomada de contas após identificação de irregularidades. Entenda na reportagem a seguir. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis formulou uma denúncia em desfavor do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis, em que os responsáveis apresentaram supostos fatos e condutas considerados irregulares referentes à negociação de títulos públicos, contratos firmados pelo Instituto entre 2006 a 2012 e aplicação de fundos de investimentos administrados por duas empresas. A principal irregularidade apontada pela equipe técnica foi a ineficiência na gestão dos ativos previdenciários envolvendo a aquisição e venda dos títulos e demais ativos, a rentabilidade e o risco das aplicações. Os responsáveis foram Josemar Ramiro e Silva, diretor executivo e presidente do Comitê de Investimentos, Wellington de Moura Portela, gerente de Finança e Investimentos do INPRO, Messias Tadeu de Souza, presidente do Conselho Curador do INPRO, e Tiago Piva Clemente, presidente do Conselho Fiscal do INPRO. O relator do processo, o conselheiro interino Moisés Maciel, apontou que as aplicações realizadas geraram desvalorização dos recursos do INPRO no valor de R$ 5.200.000. A defesa argumentou que todos os fundos de investimentos analisados apresentaram ótimos desempenhos. No entanto, alguns sofreram os impactos da crise internacional em 2013. Devido à complexidade do processo, no dia do julgamento, em outubro de 2017, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima fez o primeiro pedido de vista dos autos. Após isso, os conselheiros interinos Isaías Lopes da Cunha e João Batista Camargo também pediram a prorrogação do processo. No voto vista, o conselheiro interino João Batista Camargo não acompanhou o relator no sentido de determinar a restituição de valores. Diante dos documentos que constam atualmente nos autos, não vejo elementos suficientes para que seja determinado o ressarcimento de valores propostos. A equipe técnica apontou que as aplicações geraram desvalorização dos recursos do INPRO no valor de R$ 5.222,65. Ou seja, friso que a equipe técnica afirmou no relatório técnico de defesa que houve desvalorização e não prejuízo nesse montante. Com esse entendimento, o conselheiro divergiu parcialmente dos votos vista e do voto do relator, conhecendo a denúncia e fazendo determinações. Entendo relevante abordar um ponto que não foi explicitado em nenhum dos votos. Aqui eu faço a pequena correção, o conselheiro Isaías abordou essa questão, que diz respeito à operação encilhamento realizada pela Polícia Federal em 12 de abril de 2018. Tal operação trata de um desdobramento da operação Papel Fantasma, que tem por finalidade apurar fraudes em institutos de previdência municipais que utilizaram de fundos de debêntures sem laços, papéis podres, que chegam ao montante de 1,3 bilhões. O INPRO, situado no município de Rondonópolis, foi alvo dessa operação encilhamento, além de mais outros 28 institutos de previdência municipais. Diante do que se discute nesse processo, entendo ser oportuno e necessário o compartilhamento de provas angariadas pela Polícia Federal no que tange ao INPRO, para que eventualmente possam se mostrar úteis no deslinde do mérito do caso em exame, conforme permite o artigo 372 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente por força do artigo 144 do regimento interno desse tribunal. Daí porque entendo relevante a produção de mais essa prova antes do julgamento de mérito desse processo. Após defesa oral, em debate, os conselheiros concordaram em transformar a denúncia em uma tomada de contas. Eu entendo que é importante a conversão desse processo em tomada de contas, tendo em vista, entre outras questões que pairam
dúvidas sobre a quantificação do dano, tá? Tendo em vista que há necessidade de identificar os demais responsáveis, e aí eu sublinho, tá, a questão da empresa, tá, de investimento, assessoria financeira contratada, tá, para dar parecer, opinar sobre os fundos que devem ser alocados. Dizer que eu concordo com todos os pontos, 5 pontos trazidos agora na conclusão do voto dele, mas que também entendo pela conversão em tomada de contas neste momento, que eu creio importante, até porque vão ser necessárias novas citações. Por fim, foi votado para a realização de diligência para a atual gestão do INPRO, que apresente ao Tribunal de Contas de Mato Grosso, no prazo de 30 dias, informações em relação à atual situação dos fundos de investimentos, expedir medida cautelar para determinar a indisponibilidade dos bens dos gestores, no valor de até R$ 5.201.222,65, e solicitar à 6ª Vara Criminal da Justiça Federal de São Paulo o compartilhamento das provas obtidas na operação encilhamento, especificamente naquilo que diz respeito ao INPRO, realizada pela Polícia Federal. O TCE julgou irregular uma tomada de contas especial pela ausência de prestação de contas e pela não comprovação da aplicação da totalidade dos recursos destinados à execução de um projeto cultural. Veja os detalhes na reportagem a seguir. Por não prestar contas e não comprovar a aplicação de parte dos recursos para a execução do projeto Arte em Movimento, a produtora cultural Cleide Aparecida Araújo Bastos foi condenada a devolver R$ 18 mil aos cofres públicos. Foram liberados R$ 30 mil por meio do termo de concessão de auxílio, celebrado com a Secretaria de Cultura de Mato Grosso. O projeto teve a proposta de realizar exposições em 100 ônibus do transporte coletivo de Cuiabá, na parte externa com a plotagem de arte confeccionada por 25 artistas plásticos locais e na parte interna com a reprodução de textos para a leitura e a apreciação dos usuários. A produtora responsável pelo projeto apresentou recibos com a assinatura de 5 artistas mato-grossenses, documentos que justificam parte das despesas realizadas. Ao analisar o processo, o conselheiro relator Luiz Henrique Lima julgou irregular a tomada de contas especial, em decorrência da omissão no dever de prestar contas e da não comprovação da aplicação da totalidade dos recursos para a execução do projeto Arte em Movimento. No mérito, condenar também a senhora Cleide Aparecida Araújo Bastos a restituição horária do montante de R$ 18 mil, devidamente corrigidos. O relator ainda aplicou multa de 12 UPFs em razão da irregularidade de envio intempestivo da prestação de contas e pela irregularidade de não apresentar comprovação da aplicação dos recursos disponibilizados pela Secretaria de Cultura de Mato Grosso. Auditores e técnicos do TCE participaram esta semana de um curso de auditoria governamental avançada com ênfase em planejamento. A formação atende a uma demanda da Secretaria-Geral de Controle Externo. Acompanhe. Cerca de 30 auditores e técnicos do Tribunal de Contas de Mato Grosso participaram durante 4 dias do curso de Auditoria Avançada Módulo Planejamento, realizado na Escola Superior de Contas. As aulas foram ministradas pelo secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União em Mato Grosso do Sul, Tiago Modesto Carneiro Costa. O curso ele é um misto de motivacional e técnico. Eles estão muito afim de transformar a realidade governamental aqui no Mato Grosso, combater ineficiências, combater fraude e corrupção, e agora eles estão com as ferramentas corretas, as ferramentas mais modernas em mãos, para poder seguir nesse objetivo e nessa empolgação que eles estão saindo aí do curso, né? O curso vai auxiliar os auditores públicos externos na realização de planos de auditoria avançada e de fiscalização de temas mais complexos, com análises mais profundas do assunto. O curso está tendo uma abordagem muito forte no planejamento da auditoria.
À medida que a gente consegue fazer um planejamento adequado, a gente pode demandar um pouquinho mais de tempo no planejamento, mas a realização da auditoria em si vai ficar mais rápida, com prazo menor. E dá mais efetividade aos nossos trabalhos de auditoria. Nós podemos agora exercer, aplicar as auditorias de conformidade operacionais nos padrões que o TCU realiza há algum tempo. Após a reestruturação das novas secretarias de controle externo, esse tipo de capacitação vem nivelando os conhecimentos e esclarecendo dúvidas sobre os trabalhos de campo dos auditores de controle externo do TCE. Muito interessante porque o tribunal, quando ele capacita seus servidores, ele está fomentando o aprimoramento desses servidores e com a consequente melhoria dos trabalhos do tribunal como instituição de controle. Esta edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também em nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!